Vibe Mundial FM. Hoje eu vou abordar um assunto profundo, que é assim: vamos desbloquear a vítima que tem em cada um de nós, né? Eu brinco e falo assim, eu falo com as pessoas que eu conheço, que falam assim, a pessoa se joga na lama. E eu falo, ó, a flor de lótus nasce na lama, né? Mas quando a gente se culpa, ou quando a gente se vitimiza de alguma coisa, a gente fica parecendo a flor de lótus, né? Mas a gente tem que nascer da lama. A gente tem que fazer essa transformação dentro da gente para a gente procurar ser melhor. Não só para a gente, mas também para as pessoas que vivem à nossa volta. Porque a gente percebe assim, que a questão vírus, às vezes ela causa uma revolta, por causa do isolamento, e às vezes nessa revolta as pessoas começam a questionar as questões sociais, políticas. Tudo bem, eu acho importante a cultura e você trocar informações, mas a ideia não é exatamente essa. A ideia não é que você se sente em cima de uma condição de poder falar e ficar só criticando, porque se você não sabe exatamente o porquê do isolamento, eu vou explicar algumas condições do isolamento. Eu tenho uma parente que é médica e ela chegou hoje de manhã do plantão, né? Então ela diz o seguinte: não tem mais vaga no hospital. Então você fala assim, mas como é que essa questão da revolta essa revolta que as pessoas têm, essa coisa do isolamento, que algumas pessoas falam, fiquei louca no isolamento, quer dizer, você não consegue ficar com você, né? Olha que sério. Então toma cuidado com o que você fala, que quando você chegar pro outro e falar assim, eu fiquei doida no isolamento, quer dizer, quem entende um pouquinho mais de psicologia pode ouvir o seguinte: nossa, é muito difícil ficar comigo mesma. Então, mas a questão de não ter vaga, por exemplo, eu queria dar um olhar nisso assim. Por que a gente tem que evitar ao máximo? Pelo seguinte: não ter vaga quer dizer que vai chegar uma pessoa infartando, não dá para ser atendido. Porque a equipe toda está envolvida e socorrendo as pessoas que estão com falta de ar. Não tem quem atenda, né? Os hospitais não dão conta. Não tem verba para contratar mais não sei quantos profissionais e não tem leito. Então, assim, a mulher grávida chega no hospital e não tem médico para socorrer. A equipe de enfermagem toda está voltada para socorrer as pessoas que estão com vírus. E muitas dessas pessoas, né, eu falei assim, é culpado ou inocente, né? Muitas dessas pessoas adquiriram o vírus por descuido. Então, é preciso tomar cuidado. Então, assim, primeiro a gente tem que se conscientizar de alguns aspectos, né? Qual é a consequência de você ir fazer uma visita que não está na hora, ir fazer uma reunião, um aglomeramento de pessoas, sendo que isso podia esperar. Mas isso coloca em risco a vida de uma comunidade toda, né? Isso coloca em risco a vida de uma comunidade toda. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. A questão é um nível de consciência que tem que ter. Você tem que tomar cuidado. É básico isso. Mas o Brasil é o maior país que tem contaminação no mundo. Também, tá bom, é o nosso tamanho, é como a gente é irreverente, né? A gente é um pouco reativo quando alguém diz, não pode fazer tal coisa, né? Então, você tem isso muito claro no comportamento humano. Mas, e se não tivesse o isolamento? Vamos fazer um exercício só para vocês entenderem qual é a profundidade disso. A profundidade é o seguinte: se tivesse acontecido a Terceira Guerra Mundial, isso foi descrito por Chico Xavier, tá, gente? Não sou eu quem tá falando. Eu só tô dando voz para tudo aquilo que o Chico já deixou para nós. Então, uma das possibilidades
era que toda essa nuvem cósmica, toda essa nuvem, essa poeira dessa chuva ácida, então ia subir um pó e nós íamos ficar com toda a atmosfera nas sombras, na penumbra. Já viram um vulcão que ele solta um monte de fuligem e às vezes precisa de 3 semanas para aquela fuligem acalmar, para a luz do sol passar. Então era a mesma coisa que ia acontecer no planeta Terra. Então, assim, por merecimento, nós não tivemos isso. Foi merecimento nosso. A gente melhorou um pouquinho a nossa condição de humanidade imoral, né? De humanidade sem moralidade, né? Que a gente conquistou um pedacinho. Mas imagine só, sem sol e, portanto, o planeta inteiro coberto, e restariam algumas partes do planeta que não seriam atingidas pelas bombas, que seria a América Latina, somos nós, aqui no Brasil. E aí ia ter uma invasão dos outros países que têm uma força de soldados melhor. Eles iam invadir aqui, cada um ia ficar com um pedaço e esperando, né, ia ter saqueamento para comer, ia ser um caos. A não passagem do sol ia acontecer o quê? Se não tem sol. Amigas, se não tem sol, não tem calor. Nós íamos passar muito frio. Não ia ter a fotossíntese. Nós íamos ter que começar a consumir todos os alimentos que nós tivéssemos aqui. A gente ia ter que plantar muita batata, né? Tem um filme que mostra o rapaz que viveu 6 meses perdido num planeta que ele comeu só batata. Então, como é que ia ser a questão da energia elétrica? Vocês já imaginaram o tamanho do caos que seria se a Terceira Guerra Mundial tivesse acontecido? Então, a gente tem que... Eu venho aqui, eu trago os assuntos de conflito. Semana passada eu falei da Meghan Markle, né, da questão da agressão psicológica. Quem não pôde assistir esse vídeo foi a semana passada, já está no YouTube. Na semana anterior eu tinha falado de um olhar diferente a questão da Carol Conká. E hoje eu falo para vocês olharem bem diferente essa questão do vírus, sabe? Ficar em casa, no seu conforto, com alimentação, utilizando as redes sociais, essas redes sociais que me permitem, nesse momento, chegar até você e tentar fazer com que você mude o olhar e que você tenha uma percepção mais confortável, que você fique mais alegrinho dentro de você. E através dessa condição da rádio, das redes sociais, tentar chegar e tocar no seu coração, no seu psicológico, para você tirar essa grade psicológica e você fazer uma regeneração em você. Porque o planeta todo está em regeneração, né? A gente vai ter aí uns 36 anos, mais ou menos, só de descobertas. De descobertas de solução para todas as doenças. Só novidade chegando. E essa questão do vírus, ela coincide com uma questão que são as novas almas que estão chegando no planeta. Que são essas crianças maravilhosas que estão chegando já com uma astúcia, uma capacidade de raciocínio acima da média, que nos surpreende a todos. As crianças falando com meses. Tem crianças no YouTube com 3 meses falando bom dia, mamãe. Entendem? Então, assim, esses novos espíritos, essas novas almas que estão chegando para nos ajudar nessa transição toda, para trazer coisas novas. São novos cientistas, são novos pianistas. Eles estão trazendo coisas novas para a arte. Vocês veem que tem um japonesinho, ele toca piano, ele tem 4 anos, 5 anos de idade. E ele toca muito bem. Já veio pronto, né? Então, eles vieram dos planetas felizes, dos planetas que já estão com essa questão, dessa crítica que nós temos, já resolvidas. E essas críticas que nós temos, amigas estrelas, e os meninos reclamaram, digo, os nossos amigos interestelares também, né, que são os rapazes, esse tipo de crítica que a gente tem é uma coisa que a gente ainda traz, sabe, é uma disposição de criticar
o outro sem compreender o que está acontecendo. Então a gente tem que começar a pensar, por que a gente tem... É porque nós fomos afetados psicologicamente por tudo o que aconteceu com as nossas vidas até o momento. E, inclusive, todas as influências, boas ou não, que nós tivemos de todos os meios de comunicação até hoje. Então a gente tem que começar a filtrar. É de todo ruim, assim, ficar em casa? É de todo ruim, assim, você não precisar sair da sua casa para trabalhar, para não perder tantas horas no trânsito? Tem gente que perdia 2 horas ou 1h30 para ir, são 3 horas por dia. 3 horas por dia que você ganhou para você estudar tudo aquilo que você já quis um dia, para você pesquisar, para você interagir com as pessoas na sua casa, para você descobrir o que é que os seus filhos pensam. Porque tem hora que eles cansam da tecnologia também. E aí você pode sentar e conversar. O que é que eles estão tendo dificuldade? E explicar para eles que já houve momentos na história da humanidade, Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ninguém podia sair de casa. Não precisa ir muito longe. Outros países da Europa, ninguém podia sair. Porque se saísse, a polícia na rua interrogava e perguntava onde é que a pessoa ia fazer o quê. Nós ainda temos liberdade. Então a gente parece aqueles filhos mimados que, mesmo a gente tendo tudo que a gente tem, a gente ainda reclama. A gente ainda reclama. Vibe Mundial 95,7. FM.